você recebeu um legado. Talvez um legado de fé. Talvez um legado de força. Ou talvez um legado não tão bom assim. Talvez um legado de fraqueza, de dor, de ferida, de culpa. Mas diante de tudo isso, uma coisa é certa. Você não corre só por você. Alguém vai correr depois de você. E a pergunta não é: você está disposta a chegar até o fim? Não, essa não é a pergunta. A pergunta é: o que você vai entregar na mão de quem vem depois de você? Porque junto com você, junto com esse bastão que é passado para você, esse bastão não vem sozinho. Com esse bastão vem uma mala. E é uma mala que pesa. É uma mala que tem muitos pesos. É o legado que você recebeu. Alguns bons, outros ruins. Mas você carrega algo que você não escolheu carregar. Porque você recebeu um bastão quando você nasceu. E com esse bastão veio uma mala. E dentro dela, há coisas que você não escolheu carregar. Há dentro dela algo que veio antes de você escolher algo sobre a tua vida. Antes que você escolhesse algo, já existia algo dentro dessa mala. Antes que você decidisse algo, já existia algo dentro dela. Nós erramos em pensar que nessa mala contém apenas aquilo que decidimos. Contém apenas aquilo que nós construímos ao longo do caminho. Nessa mala não tem somente aquilo que a gente viveu até aqui. Dentro dela já vem muita coisa, inclusive o bastão que você recebeu de alguém. E nós entendemos nessa mala, que há dois tipos de legado. Um legado biológico e um legado emocional. Junto com esse legado, quando nós nascemos, nós não herdamos apenas um nome. Nós não herdamos apenas um DNA. Características físicas, nós herdamos histórias. Nós herdamos padrões. Nós herdamos dores, forças, fraquezas, palavras de bênção ou palavra de maldição. Rejeições, medos, traumas, dores familiares. Ou seja, legados que nos impulsionam ou legados que vêm para nos parar. Hoje a ciência fala sobre isso. Porque temos que entender que há céticos. A ciência fala sobre legado. E o campo da ciência que estuda este legado chama-se epigenética. A epigenética, ela estuda como o ambiente, como o estilo de vida ativam ou desativam o gene no nosso DNA. Ruth, o que é o gene? Aula de biologia agora. O que é o gene, Ruth? É uma parte do nosso DNA que carrega uma informação específica. Legado. Uma instrução que diz como tua vida vai funcionar. Biologicamente. Emocionalmente. Como você vai reagir a tudo e a todos. Ou seja, é exatamente o que estamos falando aqui. É ali que se estabelece o legado. A epigenética estuda o que ativa e o que desativa o gene. Por quê? Eu trouxe aqui até um livro. Porque nós somos isso daqui, gente. Um livro com muito conteúdo. Muito conteúdo. Legados. Coisas que recebemos. Está tudo no livro. Só que a epigenética vai estudar. Algumas coisas vão se sobressair. Algumas coisas vão ter
maior ênfase na nossa vida. Então a epigenética, ela pega um marca-texto, e eu trouxe um, e vai marcar o que é importante. E isso no seu livro inteiro da vida. Vai marcar o que é importante para você. E isso simboliza o que, Ruth? Você carrega registros. Você carrega legado biologicamente. Há um legado no seu DNA. Você carrega isso. E conforme você vive, os ambientes e o padrão que você vive ativa ou desativa aquilo que era importante que você nasceu ao receber o bastão, que é a mala. Agora, sabe o que é mais assustador? É que eu disse que tem um legado biológico. Mas o legado biológico no nosso DNA, as características físicas, cor dos olhos, o nariz, formato da boca, a orelha, o corpo, tipo sanguíneo, tudo isso compõe apenas 2% do nosso DNA. Ruth, e os outros 98% restante consiste no legado emocional que você herdou. Todo esse legado emocional é chamado de codificante, que é responsável pelos traços, predisposições emocionais, comportamentais, de personalidade, que você herdou 3 gerações. Ciência fala isso. Avós, pais, e você é a 3ª geração que herdou. Tudo isso, sim, nós carregamos uma mala. E dentro dessa mala, biologicamente, o legado é apenas 2%. 98% é o que está te ativando ou te desativando emocionalmente, espiritualmente. É o que está te bloqueando. É o que está te fazendo paralisar. E isso você herdou. 3 gerações. Avó, pais e você. Seus avós passaram para os seus pais. E seus pais passaram para você. Como foi a história dos seus avós? Você sabe de tudo? Como foi a história dos seus pais? Será que você sabe de tudo? A ciência comprova que existem marcas, legados na nossa mala, que passam de geração em geração, e que isso influencia como você reage, como você sente e como você vive. Então você começou uma corrida quando nasceu, e você já nasceu com uma mala cheia de coisa. Há legados aqui. E nessa mala você carrega coisas que você nem escolheu. E nós vemos isso claramente na história de Jabes. Porque quando veio a palavra legado, o Senhor me levou exatamente para Jabes. A Bíblia diz que ele nasceu, e ao nascer a mãe dele marcou a vida dele com um legado. E é um legado bom, não é? O seu nome significa coisa boa. Só que não. Significa dor. Ao nascer ele já carrega uma mala e ele não escolheu carregar aquele legado, mas foi imputado sobre ele. Ou seja, antes de Jabes viver qualquer coisa, ele já carregava algo. Meu Deus. Ele começou a corrida com uma mala cheia de pesos, cheio de marcas, traumas, dores e principalmente com uma palavra sentencial limitando toda a sua história. Por quê? Com Jabes nós vamos entender que nós não escolhemos o que recebemos. Nós não escolhemos o que nós herdamos de legado. Mas com Jabes nós também aprendemos que podemos escolher o legado que vamos deixar. Agora me escute. Para alterar a rota, quebrar padrões, qual é o tempo mais importante? Passado,
presente ou futuro? Para romper e quebrar com isso que eu recebi de legado, qual é o tempo mais importante? Passado, presente ou futuro? Passado. Não tem como a gente olhar para frente se no presente a gente não olhar para trás. Só que tem muita gente tentando viver um futuro grande com um passado pesado. E hoje a proposta de Deus é: você vai ter que encarar esse passado de legado que está pesando. Hoje o Senhor não vai passar panos quentes neste passado. A proposta do Senhor é: hoje você vai ficar cara a cara com a tua mala de dor. Hoje você vai ficar cara a cara com o legado que está te paralisando para o teu destino profético. A proposta do Senhor é: enquanto eu orava por esse momento, o Senhor me mostrava a palavra desonra. Legados que têm causado desonra. Mas o Senhor está dizendo: eu estou levantando uma geração de mulheres que entendem que não escolheram o legado que recebeu, mas uma geração de mulheres que vai se posicionar dizendo: eu não vou repetir aquilo que eu recebi. O legado de dor para em mim, o legado de ferida para em mim, aquilo que eu recebi que não é o destino profético que Deus reservou para mim, para hoje em mim. Então, para resolver mala de legado, eu não posso apenas olhar para o meu presente. Porque se eu olhar para o meu presente, observando o futuro, eu sei o que Deus tem, eu sei a palavra do Senhor. Eu venho num culto, vou embora, é culto atrás de culto, é ano atrás de ano. Eu sei o que Deus tem. Eu estou no meu presente, eu sei o que Deus tem para mim. E por que eu não alcanço? Porque eu não toco? Porque tem algo me puxando. Tem uma mala que me puxa. Tem um legado de dor, de maldição. Coisas que eu carrego que eu não escolhi. Não tem como no meu presente eu avançar para o destino que o Senhor tem sem que antes eu olhe um pouco para trás. Não como uma âncora para me aprisionar nisso. Porque tem mulheres que têm com uma mala cheia de legado de dor e a âncora pulou no fundo do mar. E ela não consegue avançar mesmo entendendo tudo que Deus tem. Mas o Senhor está dizendo: hoje eu vou no fundo do mar arrancar essa âncora. Eu vou no fundo do mar. Porque este legado de dor não é uma âncora para te paralisar. É uma referência de onde você não vai mais estar. Aí. Tem gente cansada. Não porque a corrida é longa, mas porque está carregando pesos que não é teu. Agora, você pode estar correndo e reagindo com dores que não vieram a partir de você. Ruth, tem isso na Bíblia, Números 14. Abre a sua Bíblia. Números 14, verso 18. A Bíblia vai dizer: o Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição, e castiga os filhos pela iniquidade dos pais, até a terceira e quarta geração. A epigenética está explicando isso agora. A Bíblia já está explicando isso há 2000 anos. Sabe o que isso significa? A Bíblia está dizendo que Deus é paciente, Deus é fiel, Deus perdoa, mas também mostra que consequências de pecado podem alcançar até terceira e quarta geração. Escolhas erradas não ficam isoladas. Elas podem gerar impactos que atravessam gerações. E talvez hoje você está vivendo uma consequência de algo que você nunca escolheu.
Talvez hoje você está vivendo algo que você nunca plantou, mas está colhendo. A pergunta é: você consegue quebrar isso? Você consegue tocar nisso? Não. A boa notícia é que tem um que pode. Olha o que diz em Ezequiel capítulo 18 e versículo 2. Os pais comem uvas. Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. Aqui está dizendo que os pais fazem e os filhos sentem as consequências. É o pai que come e é o dente do filho que mancha. Meu Deus. São padrões, ciclos, história mal resolvida, que tem passado de geração em geração. Mas olha o versículo 3. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vocês não vão mais citar esse provérbio em Israel. O que Deus está dizendo aqui é: eu sei que errar, eu sei que teve um começo difícil, eu sei que teve uma origem de dor, mas a partir de mim eu neutralizo a maldição. A partir de mim, o que veio antes de você, o que veio do avô, o que veio da avó, o que veio do pai, o que veio da mãe, que está tentando te fazer parar no meio do caminho, Deus está dizendo: eu vim para destruir ciclos que estão te destruindo. Eu vim para quebrar no meio todo o ciclo de legado que tem causado destruição sobre a tua história. Deus está dizendo: todo o peso hoje vai ser neutralizado a partir daquilo que eu vou começar a liberar sobre a tua história. Com Jabes nós entendemos que aquilo que está sendo perpetuado, legado de geração em geração, encontra um limite quando alguém se posiciona no Senhor. Isso é forte. A história de Jabes interrompe repentinamente. Gente, em 1 Crônicas, onde nós lemos, poucos vão ter prazer em ler. Porque nós estamos aqui diante de um texto que está descrevendo a árvore genealógica oficial das tribos hebreias. Do capítulo 1 até o capítulo 9, sabe quantos nomes aparecem? Mais de 500 nomes. Do capítulo 4, onde nós lemos, até onde nós lemos, no versículo 9, onde fala de Jabes, sabe quantos nomes passaram? 44 nomes. Há algo na história de Jabes que o historiador, o cronista, vai parar para fazer uma mini biografia desse homem. Detalhe, é o homem com a menor biografia da Bíblia. É o menino prodígio da genealogia. Mas começou perfeito. De cara já recebe um nome que qualquer pessoa odiaria. A palavra hebraica para Jabes significa dor. Mas no sentido mais literal, no hebraico não significa apenas dor. Significa algo profético. Alguém que vai viver e vai causar dor. E sem contar que biblicamente o nome dado para uma criança determinava o rumo profético, o destino dela, o futuro dela estava à mercê daquilo que ela estava recebendo. Ele começou a corrida com um peso, assim como eu, assim como você. Jabes é descrito como, na mini biografia, sabe como começa a mini biografia de Jabes? Foi Jabes o mais ilustre dos seus irmãos. De um legado de dor, Jabes transformou em um legado e um tempo de honra.
Por quê? O reino de Deus, legado, não é sobre o quanto você tem escrito sobre você. É o quanto você decide se tornar. A oração de Jabes é algo extraordinário. O que ele faz para viver isso? Ao olhar para ele dentro da genealogia, aqui em mais de 500 nomes, ele é o único que aparece onde o cronista para falar sobre ele. O que há de extraordinário nele? O que fez Jabes viver um legado de honra? O que ele fez de tão extraordinário? Ele orou. Ruth, simples assim. Mas não foi qualquer oração. Foi uma oração intencional e nós vamos aprendê-la hoje. Vocês vão receber 4 chaves para receber um legado de honra e perpetuar essa honra na sua história. A primeira parte da oração de Jabes, ele vai dizer: Senhor, me abençoa. Aqui, Jabes, ele vai orar. E na tradução mais literal do hebraico, ele está pedindo para Deus dessa forma: Deus, me abençoa muito, 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 muito. Você pode colocar aí mais 4 pontos de exclamação. Você pode sublinhar e pode deixar tudo em caixa alta. É isso que Jabes está dizendo. Senhor, me abençoa muito. O que está acontecendo? Jabes está clamando. Jabes está gritando. Quando Jabes pede isso, diante dele vê-se um imenso portão. Uma imensa porta de ferro maciço, ferrolhos maciços. O tamanho dessa porta, o tamanho do céu. A porta é intransponível. De tanta coisa que ele recebeu. Este legado é uma porta de ferro maciço, intransponível. Os ferrolhos dobradiças são inquebráveis. E diante desse portão, Jabes percebe: eu não tenho como abrir. Eu não tenho como quebrar. Mas eu tenho como gritar. Porque aonde tua mão não quebra, a tua voz alcança. Do outro lado da porta, a voz de Jabes surge. Porque há tantas portas intransponíveis que tua mão não quebra, tua mão não abre, mas a tua voz atravessa. Hoje, quando eu falo que Jabes orou, a primeira coisa que Jabes falou é: Senhor, me abençoa. É até difícil encontrar um glória. É até difícil vibrar com isso, porque a bênção em culto virou tão banal quanto o bom dia que a gente fala de manhã para alguém. Porque a gente fala bom dia no automático, sem desejar efetivamente que aquela pessoa viva um bom dia. A gente está no automático. Então, quando eu falo de bênção no culto, a gente não entende o valor dessa palavra. E é isso que nós precisamos entender hoje. Sair do automático e viver de verdade. Jabes está dizendo: Senhor, me abençoa. E bênção no sentido literal no hebraico aqui, bênçãos no sentido bíblico significa receber um favor sobrenatural.
Jabes, ele entende que para ele deixar o legado de maldição, a mão dele não alcança aquilo que ele sabe, não alcança aquilo que ele pode, não é capaz, não tem capacidade nenhuma. Ele sabe que somente a bênção do Senhor, o favor sobrenatural de Deus pode intervir na sua história e mudar para sempre o seu destino. O pedido de Jabes aqui é: Senhor, faça algo sobrenatural na minha vida agora. Eu dependo do sobrenatural. Este é o segredo. Uma oração que foge do automático e se torna em um clamor intencional. Esse é o segredo. Quem deixa um verdadeiro legado para de viver no automático e começa a depender somente do sobrenatural. E quando nós paramos de viver no automático, a nossa vida deixa de ser comum e passa a ser marcada por milagres. Eu vivia só no automático. Até os 17 anos eu vivia no automático. E olha que eu era filha de pastor. Meu pai, pastor Irineu, me adotou quando eu tinha 1 ano e 7 meses. Toda quebrada. Com um legado de morte. Com 1 ano e 7 meses, minha mãe morreu. Eu tinha 1 ano e 7 meses. E minha mãe morreu com 21 anos de idade. Em um acidente de carro, voltando da igreja. Neste acidente, morreram 6 pessoas. 5 jovens de 15 anos do outro carro. E a minha mãe de 21 anos no carro que estávamos. Eu também estava no acidente. Sem cinto de segurança, sem proteção nenhuma. E o Senhor já guardou, o Senhor livrou, o Senhor colocou as mãos. Só que isso era apenas o começo. Porque depois disso, eu fui abandonada. E o pastor da minha mãe disse: não, Ruth vai ficar conosco. Nós vamos cuidar da Ruth. Mas pensa o legado que eu recebi. De dor. O bastão que foi passado para minha mão é uma mala de rejeição. Uma mala de luto. E por consequência, um legado de depressão, ansiedade, tentativas de suicídio, síndrome do pânico. Na adolescência, o que passava na minha mente é: como é que eu vou tirar a minha vida hoje? Filha de pastor, um homem de Deus, com 5 anos, recebi outro legado de abuso. Ia para a igreja por ir. Entrava em culto, saía de culto, ia em culto e saía de culto do mesmo jeito. Estava no automático. Até um dia que eu fiz diferente. Eu fui para um culto. Eu entrei naquele culto. E eu não entrei no automático. Eu entrei de forma intencional. Só que a minha forma intencional é marcada com peso. Porque a minha forma intencional naquele culto é: Senhor, se o Senhor não falar comigo hoje, eu acabo com a minha vida hoje. Mas foi intencional. Porque eu nunca tinha orado daquele jeito. Foi quando, para terminar o culto, na oração do final, eu levantei as minhas 2 mãos e disse: Senhor, se o Senhor tem algo comigo, faça agora, ou eu não aguento mais. Naquela hora, quando eu saio do automático, o Senhor se revela. O céu se abre.
Eu tenho uma visão do céu. Uma bola de fogo começa a descer em minha direção. Eu estava com a mão direita levantada no céu. Aquela bola de fogo começa a atravessar a minha mão direita. Quando ela para no meu coração, naquela mesma hora, eu fui batizada com o Espírito Santo. E eu comecei a falar em outras línguas. E enquanto eu falava em outras línguas, o Espírito Santo me dava interpretação. E ele dizia: filha, tenho grandes planos para a tua história. Filha, o teu legado não é de dor. A tua história não é de morte. Eu nunca te abandonei. Eu nunca te deixei. Fui eu que estava no acidente. Fui eu que estava te guardando. Fui eu que te preservei até hoje. Você nunca foi abandonada. Você nunca foi rejeitada. Esta mala de dor hoje acaba aqui. Uma oração intencional. E eu te pergunto, veio no automático? Veio para a igreja ou vai entrar no culto? Eu sinto a graça de Deus. Entrou na igreja, colocou a roupa para vir na igreja, ou colocou a roupa da paleta para entrar no culto? Porque todas que vieram para entrar no culto, o mesmo poder que me encontrou naquele culto vai encontrar alguém aqui, vai mudar o destino de alguém aqui, vai mudar a tua história aqui. Deus está dizendo: todo legado de dor hoje vai ser neutralizada por uma oração intencional. Ramai Shedeko. Daí. Ai, eu sinto a graça de Deus aqui. Tem gente que já começou a ativar o intencional. Ativou o intencional, ativou milagre, ativou mudança, ativou. Ai, Deus está alterando rota. Eu vejo Deus mudando destinos aqui. Eu vejo Deus alterando rota aqui. Deus está mudando destino. Ai, será que você consegue glorificar sem ser no automático? Será que você entende a presença que está aqui? E de forma intencional você celebra essa presença. De forma intencional você entende que essa presença pode mudar tudo. Você entende que essa presença pode mudar para sempre toda essa história. Foi naquele culto que meu automático morreu. Nunca mais vivi no automático. No outro dia, pensa aquela garota que queria ver todo mundo morrer. Ódio, raiva. No outro dia, eu ia para o ponto de ônibus, sem destino nenhum, só para pegar o ônibus e falar do amor de Jesus. Eu comecei a ministrar no altar. E nunca mais saí do altar. Alguém com mala de legado, de dor. Sabe qual era o meu destino com essa mala pesada? Prostituição, morte, depressão. O problema é o que Deus quer fazer e nós estamos no automático, não reconhecendo aquilo que Ele quer liberar. Porque o grande problema é que as coisas estão ruins. Mas esse não é o maior problema. O maior problema é viver com tantos legados pesados e se acostumar com eles. Porque olha para a tua história, mas olha de forma bem olhada. Para de fingir. Para de achar que está tudo bem. Quando Deus quer fazer algo mais. Quando Deus quer fazer algo maior. O maior problema é que quando aquilo que era para ser incômodo se torna normal e a gente fica no automático, achando que tudo aquilo é o ponto máximo daquilo que nós vamos viver em Deus. Mas para isso tem uma chave. É o que Jabes passa aqui, de forma intencional. Ele vai dizer: Senhor, eu estou aqui e eu dependo de um favor sobrenatural. Então, Senhor, me abençoa. Pede. Há uma promessa
Mateus 7:7 vai dizer: pedi e dá-se-vos-á. Tiago 4:2 vai dizer: nada tendes, porque nada pedis. Ruth, eu vou ter tudo que eu peço, Ruth. Não, você vai ter tudo que vai glorificar o nome de Jesus. Mas se você não pede, você vai viver o nada. Tem algo que eu levo para minha vida, eu oro por coisas grandes. Porque tem gente que não ora por nada, então vive o nada. Eu prefiro orar por coisas grandes e obter parte delas, do que orar por nada e não ter nada delas. Quando for orar, mira na lua. Se errar, tá nas estrelas. Sabe por quê? Porque não te falta promessa, te falta posicionamento, assim diz o Senhor. Ai, xeramai, decoramai. O que é tudo isso, Ruth? O real legado vem de quem decide não aceitar a limitação que recebeu. O maior legado vem de alguém posicionado, que vai dizer: não, eu não vou perpetuar essa mala que me deram. Eu vou viver uma nova história, eu vou viver algo novo em Deus. O que você vai fazer? Me conta. Vou te passar o segredo. Então me conta. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Porque quando eu oro, e tu te revelas a mim, e eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar. Porque quando eu busco, tu te revelas a mim, tu te revelas a mim, tu te revelas a mim, tu te revelas a mim. Pois sabemos que tu não mudou, quem mudou fomos nós. Mas o Senhor nos despertou e ouvimos sua voz dizendo: buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Ai, buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Nós cremos, pois tu disseste: batei a porta e se abrirá. Nós cremos, pois tu disseste: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Nós cremos, pois foi tu que disse: aquele que busca encontrará. Nós cremos, pois tu disseste que se nós clamarmos, tu se manifestará. E eu vou orar, e eu vou orar, porque quando eu oro, tem revelação, tem cura, tem milagre, tem transformação, tem presença de Deus, tem milagre agora sendo liberado, tem vitória agora sendo liberada, tem poder de Deus, tem por aí cheio, o grande eu sou chegou. E se tu clamar, Deus vai se manifestar. Se tu clamar, resposta do céu virá. Se tu sair do automático pra clamar, o céu vai responder. Aumenta o clamor, que aumenta a resposta. Aumenta o clamor, que aumenta o milagre. Eu mudo
vou fazer algo grande acontecer. Testemunhos virão, te alcançarão, te tocarão. Aquilo que tu está orando aqui, Deus está mudando. Aquilo que tu está entregando aqui está mudando o teu futuro. Ai, está mudando o futuro. Está quebrando maldição. Ai, xeramai derrai. Ai, xeramai decoramai. Mulheres estão sendo posicionadas dizendo: eu não vou continuar do mesmo jeito, eu não vou continuar com a mesma história. Hoje eu decido ficar diferente. Hoje o meu posicionamento muda. Hoje o ciclo de dor se rompe aqui. Eu não vou perpetuar o legado de dor. Mas entenda uma coisa. Você entendeu uma chave poderosa. A chave de sair do automático. Todo clamor que foi lançado aqui tem resposta. Só que isso abre uma porta para outro nível. Qual que é o outro nível, Ruth? Jabes vai dizer: Senhor, fui abençoado. Agora é a hora de alargar territórios. Não é só geografia, escute. Não é só geografia, porque isso carrega um sentido espiritual muito forte. Porque até aquele momento que Jabes entendia o que estava acontecendo, sabe o que era? A conquista de Canaã. Jabes, ele viu Josué conquistar Canaã. Josué conquistou com o povo. Jabes viu um povo que entrou com nada e pisou em novos territórios com graça. A partir do que? De uma promessa. Jabes está dizendo: eu não preciso de mais nada, eu preciso da tua promessa. Jabes entendia essa história. E ele, quando vai olhar para essa história, ele vai orar: alarga os meus territórios. Sabe o que ele está dizendo? Eu não vou ficar como escravo. Porque a conquista de Canaã libera uma nova era de liberdade. Jabes está dizendo: Senhor, eu não vou ser mais escravo do meu passado. Eu vou viver tudo aquilo que o Senhor liberar. Alarga as minhas fronteiras. O que Jabes está dizendo é: Senhor, como tu fez com o teu povo, faz comigo. Como tu fez eles pisarem em novos lugares, faz comigo também. Praticamente o que Jabes está dizendo é: faz de novo. Deus está dizendo: você já viu muitos milagres. Muitas pessoas pisaram em novos territórios. E Deus está dizendo: se você ousar hoje a pedir por alargamento de territórios, hoje é o dia que vai ficar realmente marcado por uma passagem de escravidão para algo que o Senhor vai te colocar de governo. Porque Deus está dizendo: há um lugar que eu quero te levar. Há um lugar que eu quero que tu pise. Há algo que você nunca viveu. Há algo que você nunca sentiu. Vai começar a viver.
vai começar a sentir, vai começar a pisar. Deus está dizendo aqui: eu vou aumentar o alcance, eu vou aumentar a influência. Deus vai largar territórios, vai alargar capacidade, vai alargar vida financeira, vai alargar vida emocional, vai alargar vida espiritual. Deus está dizendo: eu vou começar a liberar novos territórios, novas. Eu sinto a graça de Deus aqui. Novos territórios. Deus está dizendo: vai expandir, vai expandir. Expansão, expansão, legado de honra, expansão vai começar a acontecer. Ai, xeramai decoramai de ai. Mas só o segredo: a conquista de Canaã não foi um movimento egoísta. Não era sobre um povo ganhar espaço, era sobre estabelecer um lugar que glorificasse a Deus e abençoasse outros. Quando Jabes ora por expansão, ele não está pedindo por ego, ele não está pedindo por vaidade. O que Jabes está pedindo é propósito. O que Jabes está dizendo é: Senhor, expande minha vida, para que outras pessoas sejam alcançadas por aquilo que está sendo liberado sobre a minha vida. No fundo, a oração de Jabes é: Senhor, me dá mais para que eu possa servir mais. Me dá mais para eu fazer mais. Porque para este território eu não vou sozinho. Mas alguém vai comigo. Mas alguém vai comigo. Alguém vai viver a mesma bênção. Alguém vai viver o mesmo poder, a mesma autoridade, o mesmo milagre. Vai viver o mesmo nível de milagre. Vai viver o mesmo nível de expansão. Assim diz o Senhor. A equação é simples. Quando minha limitação encontra o poder de Deus, o resultado é território expandido. E este é o lugar de virtude, onde a tua fraqueza encontra com o poder de Deus, aonde a tua limitação encontra a real presença de Deus. E o que acontece aqui? Expansão de território. Quem deixa um legado de honra rompe limites de egoísmo, de medo, de vergonha. Passa a viver por propósito e não por vaidade. E eu vou dizer para você: tem um grande poder quando tu ora com nada de si, com nada de vaidade, com nada de orgulho, mas tudo por causa dele, por ele e para ele. A terceira chave, eu preciso correr. Pastora, posso terminar? Posso, meu amor. A terceira parte é: a primeira é: Senhor, me abençoe. Eu oro de forma intencional. Eu sei o que eu preciso, eu sei o que eu trago, e eu decido deixar aqui, para que o Senhor lá, para que eu viva algo novo. Mas eu não vou sozinho. É a terceira oração. A tua mão vai vir comigo. Senhor, me abençoe. Expanda os meus territórios, e que tua mão seja comigo. Ai, Espírito Santo. Sabe o que é isso aqui? Dependência exclusiva de Deus. Dependência em Deus transforma pessoas comuns em referências de legado de honra.
É entender que vai chegar um momento que não teremos controle. Que a nossa mão, por mais disposta está a resolver, não vai alcançar. Não vai mudar. Por isso que nessa hora, quando a nossa força é insuficiente, precisamos chamar a mão de Deus. Porque a mão de Deus é o toque de grandeza. Os heróis da fé não eram grandes homens, não eram grandes mulheres. Eram pessoas terminantemente dependentes da mão de um grande Deus. E quando somos dependentes da mão de Deus, um grande legado é estabelecido. Eu entendi isso de forma muito real quando eu pulei de paraquedas. Quando eu estava lá em cima, no avião, com coragem, só que não. E eu falei assim, meu Deus, Ruth, tu é burra demais. O que tu fez com a tua vida? Só que tu tá lá em cima, qual que é o próximo ponto para descer lá em cima? Não tem outro ponto. Aí o instrutor diz, eu vou contar até 3. Aí a gente pula, abriu a porta e ele vai dizer, 1, 2, jogou. E eu falei, e o 3? E ele disse, não, senão tô agarrado. Quando a gente vive exclusivamente pela mão de Deus, a gente entende que nós vamos ter que pular. E fé é isso, é pular sem ver chão. Mas é entender que eu só pulo porque eu tenho um paraquedas pregado em mim. E sabe qual é o meu paraquedas? É a mão de Deus. Eu posso até pular, mas é a mão dele que sustenta. É a mão dele que me segura. Porque a vida vai te jogar. Vai te jogar medo, trauma, dor, abuso, rejeição, angústia, traição. Vai te jogar. Preocupa não, porque enquanto tu cai, se tu pedir a mão, ele vem. Você não morre. A situação não te mata. Porque quando tu tá caindo, a mão dele tá segurando. A mão dele tá sustentando. A mão do grande eu sou. Jabes está dizendo, eu pulo, Jesus. Eu pulo, meu Deus. Porque eu tenho a tua mão me sustentando. Jabes está dizendo, eu vou avançar. Eu vou até pular. Mas eu só consigo se sua mão estiver comigo. Se a mão do Senhor for comigo, é o meu paraquedas. Ele me segura enquanto eu avanço. Enquanto os meus territórios vão sendo expandidos. Sabe o que isso significa? Na corrida da vida, não deixa legado de honra quem é mais forte. Deixa legado de honra quem decide mais depender da mão do Todo-Poderoso. Porque as quedas vêm. Eu quem diga de tantos pesos que me jogaram no chão. Quando casei, veio o legado de infertilidade. Eu não escolhi. Já estava na minha mão. E quando a minha mão falhou, quando a mão do médico falhou, quando o maior especialista falhou, quando eu vi todo mundo dizendo é o fim, deixa de sonhar, não tem mais jeito pra você, são tantos anos esperando o milagre. Eu fui clamar. Eu disse, Senhor, a mão de todo mundo já falhou, mas tua mão quando tocar pode fazer gerar.
A mão do médico falou: acredita nele, porque minha mão já fez tudo e para você não tem jeito. E no meio da queda, dos sonhos frustrados, a mão de Deus apareceu e disse: sou eu que vou fazer. Essa semente vai nascer. Essa semente vai nascer. A mão de Deus está tocando a esterilidade aqui. A mão de Deus está tocando a infertilidade aqui. A mão de Deus está indo onde a tua mão falhou. A mão de Deus está indo onde o médico falhou. Eu vejo a mão de Deus tocando. Eu vejo a mão de Deus curando. Eu vejo a mão de Deus gerando. Ai! Faça desse momento um altar. Porque a mão de Deus está tocando aqui. Sê comigo a tua mão. Shai. Segura a mão dessa mulher. Vai ser a mão do próprio Deus. Sai, xaramaide. Olha o altar sendo erguido. A mão de Deus está tocando. Quão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Eu quero largar minhas tendas. Segura a minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só tua mão está, e fica ali comigo em todo tempo. Te amo, meu papai. E eu dependo da tua mão, dependo da tua provisão, dependo da tua intervenção, dependo de um milagre de tuas mãos. Sabe o que acontece? Me enxergou na transformou minha tristeza. Ele está tocando aqui, está curando a enfermidade, está curando depressão. Aonde o remédio não chega, a mão dele vai chegar. A mão dele vai tocar. Receba agora o toque dele. Ai, receba agora o toque dele. Receba agora o toque dele. Eu vejo a mão de Deus tocando aonde a mão humana falhou. Tem testemunho de milagre sendo gerado aqui neste lugar. Você vai começar a gerar algo extraordinário. Prepara o culto de ação de graça, porque meu Deus vai fazer. Eu sinto a mão de Deus. Deus está tocando em nervo, Deus está tocando em útero, Deus está tocando em estômago, Deus está tocando em dor de cabeça aqui, Deus está curando, libertando aqui. Todo o peso agora está caindo por terra pela mão do grande eu sou, tocando, libertando, transformando, curando. Mulheres estão sendo curadas aqui. Há um poder de cura sendo liberado aqui. Porque tu já foi em tudo quanto é lugar. A mão de todo mundo falhou, mas a mão do meu Deus não está falhando aqui. A mão do meu Deus não falha. E eu quero terminar.
Deus está curando, Deus está tocando, Deus está renovando. Deus está indo aonde você não alcança, aonde a tua mão não vai, aonde teu poder de influência não alcança, aonde tuas palavras não alcançam, a mão do meu Deus está indo. Tem gente que está construindo um legado de honra aqui, porque entendeu que a tua mão é limitada, a tua mão não faz, a tua mão não realiza, mas tu está tocando na mão de um grande Deus, e está recebendo o toque de grandeza. Receba o toque de grandeza, o toque de um Deus grande, que expande teus limites. A quarta parte dessa oração, e eu quero terminar. Ele vai dizer: me preserves do mal. O fim dessa oração carrega algo poderoso e extraordinário. Depois de Jabes pedir por bênçãos sobrenaturais, depois que Jabes vai entender, não importa o que começou comigo, eu me posiciono a partir daqui, para não carregar aquilo que não me pertence. Porque o meu legado começou em dor, mas eu escolho como ele vai terminar. Agora ele vai dizer: Senhor, me proteja do mal. A maior estratégia para quem deixa legado de honra não é sobre ficar empeitando leões, não é sobre provocar e provar força o tempo todo, é sobre discernimento, é sobre saber quando lutar e quando não entrar na arena. Porque tem batalha que não é para você vencer, tem batalha que nem é para você entrar. É que Jabes está orando aqui exatamente isso: me preserve do mal. Tem gente que está cansada, parando no meio do caminho, não porque está perdendo, mas porque está lutando guerras que Deus nunca pediu para tu lutar. E nisso teu legado está ficando comprometido, porque tu está perpetuando erros, dores, falhas, feridas, vomitando e vivendo no caminho que não é para viver. Quando começamos a viver níveis de bênção, tudo isso que recebemos, bênção, expansão e mão. Entenda uma coisa, porque nós estamos aqui num culto, e este culto é para te trazer maturidade. As coisas não vão ficar fáceis. Deus não vai facilitar. Nem o diabo, nem o inimigo da tua alma vai facilitar. É por isso que nessa hora, enquanto você avança, a guerra se intensifica. É nessa hora, depois de receber tanto de bênção, de expansão e de milagre, que agora Jabes vai dizer: Senhor, me preserve do mal. O que Jabes está dizendo é: vai vir ataques maiores do que aqueles que eu achava que carregava. Mas o perigo não é só estar na beira do precipício, é estar na beira do precipício desatenta. Porque a vida é um grande precipício. E Jabes está dizendo: eu não quero continuar desatento. Me preserves do mal. Me preserves de cair. Porque depois de receber, Jabes não está pedindo por mais, ele está pedindo: me preserve no caminho. Porque aquilo que o Senhor começou vai se estender e não vai parar. Ai, eu sinto a graça de Deus aqui. Há ataques que estão sendo perpetuados na tua vida.
são beiras de precipícios, padrões que foram estabelecidos, ciclos de maldição, palavras maledicentes que vêm atravessando gerações e gerações. Você só está vivendo uma história repetida. Olha para a tua história, é a mesma história da tua mãe, é a mesma história do teu pai, é a mesma história da tua avó, é a mesma história do teu avô. Ai, é por isso que Jabes ora agora: Senhor, me preserva deste mal. Ele não está pedindo só proteção, ele está pedindo discernimento. Senhor, continua me mostrando aquilo que eu ainda não enxerguei. Continua a tua mão comigo e me esconda daquilo que eu não consigo enxergar. Quem deixa legado de honra não é só quem tem força, é quem sabe se esconder em Deus e decide não perpetuar aquilo que está virando repetição e história da tua geração. Me preserve de todo esse mal. Jabes não estava querendo só crescer, ele quer permanecer. Sabe o que é isso? Essa oração final carrega um peso. Sabe qual é o peso? Senhor, tudo que eu recebi aqui eu não vou perder lá. Porque eu não quero só um momento, eu quero uma história. Tudo isso te dá um momento, uma conferência te dá um momento, mas e lá no teu endereço, quando tu lá chegar? Jabes está dizendo: ainda lá o Senhor vai continuar preservando. Ainda lá tua mão vai estar livrando. Ainda lá tu vai me preservar. Ainda lá na cova o Senhor está me preservando. De leão, de fúria, de gigante, de mar vermelha e de tudo que vier pra me matar. Quer saber? Não vou morrer. Já recebi a bênção, já recebi alargamento de tenda, eu já recebi por proteção, mas não vou parar no meio do caminho. Minha história vai continuar, porque depois de mim tem geração chegando, e esta geração vai escutar meu nome. O mundo vai ouvir minha história. Quem vem depois de mim vai receber. Porque não vou parar no meio do caminho, eu vou continuar. Porque meu Deus vai me preservar. Ele vai preservar a minha história. Vai preservar o meu legado. Vai preservar o milagre. Eu sinto a graça de Deus aqui. Porque não adianta chegar longe e se perder no meio do caminho. Não adianta receber tudo aqui do Senhor e toda a bênção ficar no primeiro farol, na primeira curva. Deus está dizendo: o que você recebeu aqui, lá também vou estar liberando. Vou estar te preservando, vou estar cobrindo, vou estar cuidando, vou estar provendo, vou estar livrando, vou estar do teu lado o tempo todo. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Mulheres vão voltar para o mesmo endereço. É o mesmo quarto, mesma cama, mesmo marido, mesmo filho, mas vai alguém do lado, vai alguém do lado. É o Jeová Jireh, preservando, livrando, guardando. Olha lá, mulheres recebendo. Olha, mulheres cheias, fica de pé agora, fica de pé. Olha Deus preservando, olha Deus preservando o legado, olha Deus perpetuando o legado. Deus está dizendo: o que está recebendo aqui vai chegar lá com a mesma autoridade. Sabe por quê? Porque a mala de dor a partir de hoje não vai ser perpetuada. A partir de hoje isso cai por terra.
Antes de mim foi assim, mas a partir de mim vai vir uma história diferente. Vai vir algo novo. A partir de mim, a minha geração vai ser resposta de avivamento, vai ser resposta de vida, vai ser resposta de salvação. A partir de mim, algo vai começar a ser quebrado de padrão. Sabe por quê? Porque o Senhor está curando o seu destino hoje. O mesmo poder que mudou a história e o destino de Jabes tocou neste lugar. Abraçou a Ixeramai, abraçou esse lugar. E hoje eu vou curar você. Hoje o Senhor está curando o teu destino. Abraça mais alguém agora que eu vou ministrar.